A manhã chegou fria como uma lâmina de gelo pressionada contra a pele nua. Londres despertava sob um céu plúmbeo, carregado de promessas de chuva, enquanto Clara Ashcroft atravessava as ruas enlameadas rumo ao tribunal de credores. Seus sapatos, outrora elegantes, agora gastos até a sola, afundavam na lama a cada passo, marcando uma trilha de desesperança que ela não conseguiria apagar. O vestido que usava era o único que lhe restava com alguma dignidade. Um tecido de musselina azul escuro, herdado da mãe, agora desbotado nas dobras e remendado nos punhos. Ela o havia escolhido naquela manhã com o cuidado de quem veste uma armadura antes da batalha, sabendo que a guerra já estava perdida antes mesmo de começar. O espelho rachado do quarto revelara um rosto pálido, de traços finos e marcados por noites sem dormir. Seus olhos castanhos, grandes e luminosos, carregavam uma tristeza antiga, não apenas da perda recente do pai, mas de todas as injustiças acumuladas em 23 anos de existência à margem da fidalguia. Clara nunca pertencera verdadeiramente àquele mundo. Seu pai, um estudioso respeitado, mas perpetuamente endividado, movera-se entre a aristocracia intelectual e a penúria financeira como um equilibrista sobre corda bamba. Ensinara-lhe latim, matemática, contabilidade e a arte sutil de decifrar cifras, conhecimentos proibidos para moças de boa família que deveriam dedicar-se apenas ao bordado e às conversações insípidas sobre o clima. Mas agora o pai jazia no cemitério de Highgate e ela estava sozinha. O tribunal ocupava um edifício sombrio em Chancery Lane, com paredes de pedra enegrecidas pela fuligem de décadas. Clara subiu os degraus desgastados, sentindo o peso de cada olhar que a seguia. Sabia o que pensavam. Uma jovem sem tutor, sem irmãos, sem dote. Uma presa fácil. A sala estava repleta. O cheiro de papel mofado misturava-se ao suor e ao tabaco barato. Nos bancos de madeira escura, credores e curiosos amontoavam-se como corvos aguardando a carniça. Clara manteve a cabeça erguida, os ombros retos, mesmo quando sentiu as pernas tremerem. Caso número 347, anunciou o escrivão, sua voz monótona ecoando pelas paredes frias. Propriedade de Augustus Ashcroft, falecido. Credores, casa bancária, Thornhill e associados. O representante dos credores levantou-se. Um homem gordo, de bochechas rubras e olhos pequenos como contas de vidro negro. Vestia um fraque impecável, tão apertado que parecia prestes a estourar nas costuras. Seu nome era Cornelius Blackwood, e Clara o conhecia bem. Fora ele quem aparecera na porta de sua casa 3 dias após o funeral, exigindo pagamento imediato de uma dívida que ela nem sabia existir. Vossa Senhoria, começou Blackwood, sua voz untosa como óleo rançoso. Apresento os documentos que comprovam a dívida de 3.000 libras, contraída pelo falecido Sr. Ashcroft ao longo dos últimos 5 anos. Juros acumulados, despesas legais e taxas administrativas elevam o montante a 4.800 libras. Um murmúrio percorreu a sala. Era uma fortuna. Clara sentiu o sangue fugir do rosto. Isso é impossível, ela sussurrou, mais para si mesma do que para qualquer outro. A senhorita deseja contestar? O juiz, um homem idoso de peruca empoada e expressão perpetuamente entediada, olhou-a por cima dos óculos. Clara levantou-se, sentindo todas as vistas voltarem-se para ela. As mãos tremiam, mas a voz saiu firme. Sim, meritíssimo. Meu pai era um homem cauteloso, mantinha registros meticulosos de cada transação. Nunca contraiu empréstimos superiores a 500 libras. Estes números... Ela olhou para os documentos que Blackwood agitava triunfalmente. Não podem estar corretos. Há algo errado. Risadas baixas espalharam-se pela sala como veneno diluído em água. A senhorita é contadora agora?
Perguntou Blackwood, inclinando-se sobre a mesa com um sorriso que revelava dentes amarelados. Ou apenas uma jovem desesperada tentando adiar o inevitável? Exijo ver os livros originais. Clara insistiu, sentindo o calor subir pelo pescoço, as bochechas queimando. Há assinaturas nesses documentos que não reconheço. As datas não correspondem aos registros que possuo em casa. O juiz suspirou, como se ela fosse uma criança teimosa, atrasando a hora do jantar. Senhorita Ashcroft, a menos que possa apresentar provas concretas de fraude, não há motivo para questionar documentos devidamente registrados e selados. O Sr. Blackwood tem todos os papéis em ordem. Mas se Vossa Senhoria apenas me permitisse tempo para... Tempo? Blackwood riu, um som gutural e desagradável. Já desperdiçamos tempo demais. A propriedade em Bloomsbury, os móveis, os livros, tudo deve ser leiloado para cobrir a dívida. E se ainda houver saldo devedor? Ele pausou, os olhos pequenos percorrendo Clara de cima a baixo, com um interesse que a fez sentir náusea. Poderemos discutir outras formas de compensação. O significado estava claro. A mácula daquelas palavras não ditas pendurava-se no ar como fumaça tóxica. Clara sentiu a sala girar. Ordem! O martelo do juiz desceu com um som seco que pareceu selar não apenas o veredicto, mas o próprio destino de Clara. A propriedade será confiscada. A senhorita Ashcroft tem 48 horas para desocupar as dependências. Próximo caso. Foi tudo tão rápido. Um momento ela estava lutando, e no seguinte já estava acabado. Clara permaneceu de pé, incapaz de se mover, enquanto a sala se esvaziava ao seu redor. Blackwood passou por ela, tão perto que o cheiro enjoativo de sua colônia invadiu suas narinas. Se mudar de ideia sobre nossa... Conversa particular, ele murmurou apenas para ela ouvir. Sabe onde me encontrar. Uma jovem bonita como você não precisa viver na miséria. Clara não respondeu. Não confiava em sua voz. Esperou até que ele saísse, até que a sala ficasse vazia, antes de permitir que as lágrimas viessem. Mas mesmo então, foram lágrimas silenciosas, contidas, porque ela aprendera desde cedo que o mundo não tinha piedade dos fracos. Lá fora, a chuva finalmente chegara. Grossas gotas frias que lavavam as ruas, mas não conseguiam limpar a sujeira das almas. Clara caminhou sem rumo, sem guarda-chuva, deixando que a água encharcasse seu vestido, colasse seus cabelos ao rosto. Pessoas passavam apressadas, evitando-a como se a desgraça fosse contagiosa. Quando chegou à casa em Bloomsbury, a casa onde nascera, onde a mãe cantara canções de ninar, onde o pai lhe ensinara a ler grego aos 7 anos, encontrou um aviso pregado na porta. Propriedade confiscada, entrada proibida sob pena de prisão. Suas pernas cederam. Clara desabou na soleira de pedra, a água da chuva misturando-se às lágrimas que agora fluíam livremente. O frio penetrava seus ossos, mas ela não se importava. Que diferença fazia? Tudo estava perdido. A casa, as memórias, sua própria dignidade. Por um momento, apenas um momento frágil e perigoso, Clara considerou aceitar a proposta de Blackwood. Tornar-se o que ele queria que ela fosse. Uma mulher sem escolhas, vendida por pedaços em troca de sobrevivência. Mas então, lembrou-se da mãe, que morrera de febre quando Clara tinha apenas 12 anos. Mas antes, apertara sua mão e sussurrara: Nunca permita que façam de você menos do que és. Nunca. Clara fechou os olhos, a exaustão finalmente reclamando seu preço. A consciência deslizou, e a escuridão misericordiosa veio buscá-la. O cheiro foi a primeira coisa que alcançou sua consciência. Cera de abelha, papel antigo, couro curtido e algo mais. Uma fragrância sutil de sândalo e fumo de lareira. Clara abriu os olhos lentamente, piscando contra a luz dourada de centenas de velas que cintilavam como estrelas terrestres.
Estava deitada em um divã de veludo verde musgo, coberta com uma manta de lã tão macia que parecia impossível. O teto acima dela era altíssimo, decorado com afrescos de cenas mitológicas. Atena nascendo da cabeça de Zeus, Apolo perseguindo Dafne, Orfeu descendo ao submundo. As paredes eram inteiramente cobertas por estantes de mogno escuro, repletas de livros que subiam até onde a vista alcançava. Uma biblioteca. Mas que biblioteca! Está acordada. A voz veio das sombras, grave e controlada, como o rolar distante de um trovão. Clara sentou-se abruptamente, o coração disparando. Então o viu. Ele estava junto à lareira, uma figura esculpida em contrastes, alto, de ombros largos, sob um casaco preto impecavelmente cortado, o rosto parcialmente oculto pelas sombras dançantes das chamas. Mas mesmo na penumbra, ela conseguia distinguir os traços marcados. Uma mandíbula forte, lábios que pareciam não ter sorrido em anos e olhos. Céus, aqueles olhos! Eram da cor do âmbar escuro, quase dourados à luz do fogo, e carregavam um peso que ela não conseguia nomear. Dor, talvez. Ou fúria contida há tanto tempo que se transformara em gelo. Onde? Onde estou? Clara conseguiu perguntar, sua voz rouca. Em Ravens Hollow House, ele respondeu sem se mover. Minha residência em Mayfair. Você desmaiou na soleira de sua antiga casa. Meu cocheiro a encontrou e a trouxe para cá. Ravens Hollow. O nome ecoou na mente de Clara como um sino de bronze. Ela conhecia esse nome. Todo Londres o conhecia. O Duque de Ravens Hollow, um dos homens mais ricos e poderosos da Inglaterra, cujo título remontava aos tempos dos Plantagenetas. Um homem que raramente aparecia em público, envolvido em mistérios e rumores. Alguns diziam que havia perdido a esposa em circunstâncias trágicas, outros que ele próprio a assassinara. Histórias de taverna, certamente, mas que circulavam com a persistência de fantasmas. E agora ela estava em sua casa. Não compreendo, Clara disse, lutando para ordenar os pensamentos. Por que me trouxe aqui? Por que não me deixou na rua? Ou como qualquer outro teria feito? Ele finalmente se moveu, aproximando-se com passos medidos, deliberados. À luz plena das velas, Clara pôde vê-lo completamente. Tinha por volta de 35 anos, cabelos negros como carvão penteados para trás, uma cicatriz fina que cortava a sobrancelha esquerda. Seu rosto era belo de uma forma austera, quase brutal, como uma escultura gótica, toda linhas duras e ângulos afiados. Porque, ele disse, parando a poucos passos do divã, comprei sua dívida esta manhã, toda ela, da casa bancária Thornhill e de Cornelius Blackwood. Você não me deve mais nada a ele. Agora, você me deve. O chão pareceu abrir-se sob Clara. Ela o encarou, incapaz de processar as palavras. Comprou. Mas por quê? Nem me conhece. Conheço seu pai. Conhecia. Ele corrigiu, algo parecendo vacilar brevemente em seus olhos. Augustus Ashcroft era um homem de princípios, brilhante, honesto até a estupidez, como todos os homens verdadeiramente bons. Quando soube que sua filha estava sendo esmagada por uma dívida fraudulenta, decidi intervir. Fraudulenta, Clara repetiu, agarrando-se à palavra como uma tábua em meio a um naufrágio. Então o senhor acredita que os números estavam errados? Sei que estavam errados. Blackwood é um parasita conhecido. Compra dívidas de famílias vulneráveis, falsifica documentos, infla valores. Já o fez antes. Mas ele é cauteloso. Nunca deixa provas suficientes para um processo legal. Clara sentiu algo acender em seu peito. Uma pequena chama de esperança. Então posso provar. Se o senhor me permitir acesso aos registros originais, eu posso... Não. Ele cortou, a voz subitamente fria como aço. Você não compreende. Comprei a dívida. Paguei-a integralmente. Blackwood recebeu seu dinheiro e partiu.
Não há mais nada a provar, nenhuma batalha a lutar. Acabou. A esperança morreu tão rapidamente quanto nascera. Então estou em dívida com o Senhor agora, Clara disse lentamente, a amargura tingindo cada palavra. E qual é o preço desta generosidade, Vossa Graça? O que exige de mim? Ela viu algo passar pelos olhos dele. Surpresa, talvez, ou reconhecimento. Como se ela tivesse passado em algum teste invisível. Nada que manche sua honra, ele disse finalmente. Mas também não algo que a sociedade veja com bons olhos. Preciso de alguém com habilidades específicas, alguém que compreenda números, cifras, que possa organizar e analisar correspondências antigas. Minha biblioteca está em causa há anos. Documentos financeiros, cartas, contratos, tudo misturado, alguns em código, muitos danificados pelo tempo. Preciso de ordem, clareza, verdade oculta sob camadas de negligência. Clara o estudou, procurando o ardil, a armadilha escondida. O senhor quer que eu seja sua arquivista, bibliotecária pessoal, organizadora de registros, como queira chamar. E em troca, sua dívida será considerada paga. A casa em Bloomsbury será devolvida a seu nome. Você terá um salário, modesto, mas suficiente para viver com dignidade, e morará aqui, em Ravens Hollow House, enquanto durar o trabalho. Calculei cerca de 6 meses, talvez 1 ano. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de implicações não ditas. O senhor compreende, Clara disse cuidadosamente. O que isso significa? Uma jovem solteira sem parentesco, vivendo sob o mesmo teto de um duque? O escândalo será devastador, ele completou sem emoção. Sim, sua reputação será arruinada, a sociedade falará, dirão coisas terríveis, inventarão histórias, você será marcada. E ainda assim o senhor propõe isto? Preciso de alguém em quem possa confiar, alguém com a inteligência de seu pai e a integridade que poucos possuem. O trabalho que tenho é importante, vital. Não posso confiá-lo a qualquer copista ou secretário medíocre. E você? Ele pausou, escolhendo as palavras. Você não tem outras opções. Era verdade. Cruel, mas verdade. Clara olhou para suas mãos, as unhas limpas mas quebradas, as palmas marcadas por pequenos cortes do trabalho doméstico que fizera sozinha nos últimos anos, sem criados. Se recusar, ele continuou, a casa permanecerá confiscada. Você não terá onde ir, sem dinheiro, sem referências. Blackwood certamente reaparecerá com suas propostas. Ou pior, o senhor não está me dando escolha, está me dando uma gaiola dourada, Clara disse, erguendo os olhos para encará-lo. Algo brilhou naqueles olhos âmbar, respeito talvez, ou era admiração. Gaiolas podem ser abertas por dentro, ele disse. Esta é a chave, aceite ou não. Clara respirou fundo. Pensou na mãe, no pai, em tudo que haviam lhe ensinado. Pensou em Blackwood e em todas as outras ameaças invisíveis que espreitavam mulheres sozinhas neste mundo de homens. Pensou na biblioteca ao seu redor, nos livros que sempre amara, no conhecimento que sempre fora sua única verdadeira riqueza. Aceito, ela disse. Por um momento, apenas um batimento de coração. Ela pensou ver alívio no rosto dele, mas foi tão breve que poderia ter sido imaginação. Muito bem, começaremos amanhã. Agora deve descansar. Mrs. Holloway, minha governanta, preparou um quarto para você. Ele se virou para partir, depois parou. E senhorita Ashcroft? Sim, Vossa Graça. Meu nome é Nathaniel. Aqui, nestas paredes, dispenso as formalidades excessivas. Somos colegas de trabalho, digamos. Havia algo de vulnerável naquele oferecimento, como uma fissura na armadura de gelo. Então pode me chamar de Clara. Ela respondeu suavemente. Ele acenou brevemente e saiu,
deixando-a sozinha com o crepitar das chamas e o peso de uma decisão que mudaria tudo. A carruagem partiu ao amanhecer do dia seguinte. O céu permanecia carregado, prenunciando tempestade, e o ar tinha aquele peso úmido que antecede a chuva violenta. Mrs. Holloway, uma mulher robusta de 50 e poucos anos com um rosto bondoso, apesar do olhar severo, ajudara Clara a escolher roupas adequadas do guarda-roupa que pertencera, soube depois, à falecida duquesa. Sua graça não se desfez de nada, Mrs. Holloway murmurou enquanto ajustava um vestido de viagem em lã cinza sobre os ombros de Clara. 10 anos se passaram, mas ele mantém tudo como era. Diz que não suporta ver os cômodos vazios. Clara não soube o que responder a isso. Havia tristeza na voz da governanta, mas também uma ternura protetora em relação ao patrão. Agora, dentro da carruagem que os levava à propriedade rural de Ravenshollow, uma viagem de 3 horas ao norte de Londres, Clara estava dolorosamente consciente da proximidade do duque. O espaço era estreito, projetado para 2 pessoas no máximo, e cada solavanco da estrada de pedra os empurrava um contra o outro. Ele não falava. Permanecia olhando pela janela, observando a paisagem que se transformava de ruas urbanas em campos abertos, salpicados de ovelhas e cercas de pedra. Clara tentou fazer o mesmo, mas sua atenção constantemente retornava a ele, à linha forte de sua mandíbula, à mão enluvada que repousava sobre o joelho, aos dedos longos que tamborilavam um ritmo invisível. Havia perguntas que ela queria fazer, sobre a esposa falecida, sobre o verdadeiro motivo de tê-la trazido aqui, sobre os documentos que ele queria que ela organizasse. Mas o silêncio dele parecia um muro, e Clara não ousava escalar muros antes de conhecer o que havia do outro lado. Foi ele quem finalmente falou. Você lê francês? A pergunta veio abrupta, sem preâmbulo. Sim, Clara respondeu. E alemão, latim, um pouco de grego. Ele a olhou diretamente pela primeira vez desde que entraram na carruagem. A luz difusa que entrava pela janela, seus olhos pareciam mais claros, quase dourados. Seu pai lhe ensinou bem. Meu pai acreditava que o conhecimento não deveria ser privilégio de gênero, que uma mente é uma mente, independente do corpo que habita. Um homem radical para sua época. Um homem punido por sua época, Clara corrigiu, deixando escapar uma amargura que não pretendia revelar. A sociedade não perdoa aqueles que desafiam suas regras, mesmo que as regras sejam injustas. Nathaniel estudou-a em silêncio por um longo momento. Você entende códigos cifrados? A pergunta a pegou desprevenida. Depende da complexidade. Cifras de substituição simples, sim. Código Vigener, com tempo. Por quê? Porque grande parte da correspondência que precisa organizar está codificada. Meu avô era cauteloso, paranoico, alguns diriam. Mantinha registros de transações comerciais, acordos políticos, favores concedidos e débitos cobrados. Tudo em código. Quando morreu há 15 anos, levou as chaves consigo. Meu pai nunca se importou com isso. Mas eu preciso saber o que está escrito ali. Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. Isso não era simples organização de biblioteca. Isso era arqueologia de segredos. Se não há chaves, pode levar meses, ela disse. Anos até. E não há garantia de sucesso. Por isso lhe dou tempo e recursos e silêncio. Silêncio? Ninguém mais pode saber do que você está fazendo, nem os criados, nem outros membros da família. O que descobrir fica entre nós. Havia urgência em sua voz agora, uma tensão que não estivera lá antes. Clara compreendeu que havia mais em jogo do que ele revelara. Posso perguntar por quê? Por que esses documentos são tão importantes? Nathaniel desviou o olhar, mas não antes de Clara ver a sombra que cruzou seu rosto. Porque suspeito que alguém esteja roubando de mim há anos. Alguém próximo, alguém que conheço. E se estou certo,
Ele parou, a mandíbula se apertando. Preciso de provas antes de agir. O trovão ribombou à distância. A tempestade estava chegando. Se alguém souber que você está investigando, Clara disse cuidadosamente, pode ser perigoso. Para mim também. Sim, ele admitiu, olhando-a novamente, e desta vez havia algo diferente em seu olhar. Preocupação, talvez, ou culpa. Posso ainda mudar de ideia, devolvê-la a Londres, encontrar outra forma de pagar sua dívida. Era uma saída, uma chance de fugir antes que fosse tarde demais. Mas Clara pensou em Blackwood, na humilhação do tribunal, na casa vazia e nas portas fechadas. Pensou na proposta obscena que teria que aceitar eventualmente se voltasse. E pensou nos livros, nos códigos, no desafio intelectual que seu pai teria adorado. Não, ela disse firmemente. Aceitei o trabalho. Pretendo cumpri-lo. Nathaniel a estudou com uma intensidade que a fez corar. Era como se ele pudesse ver através dela cada pensamento, cada medo, cada fragmento de coragem desesperada. Você é mais forte do que parece, ele disse quase para si mesmo. Tenho que ser, Clara respondeu. A vida não permite alternativas para mulheres como eu. Nesse momento, a carruagem sacudiu violentamente, atravessando uma depressão profunda na estrada. Clara foi jogada para a frente, direto contra o peito de Nathaniel. Suas mãos instintivamente agarraram o casaco dele para não cair, e por um instante, um único segundo suspenso no tempo, ela sentiu a solidez dele. O calor que emanava através das camadas de tecido, o batimento cardíaco firme contra sua palma. Nathaniel segurou-a pelos ombros, estabilizando-a. Seus rostos ficaram perigosamente próximos. Clara conseguia ver pequenas manchas douradas em seus olhos âmbar, a textura da pele ligeiramente bronzeada, uma pequena cicatriz no canto da boca. Seu hálito, surpreendentemente, tinha um leve aroma de hortelã. Perdão, ela sussurrou, afastando-se rapidamente, o coração martelando contra as costelas. A estrada está péssima, ele disse, sua voz mais rouca do que o normal. Devemos chegar logo, antes que a tempestade piore. Mas o dano já estava feito. Algo havia mudado naquele breve contato. Uma porta entreaberta, um limite cruzado. Clara voltou a olhar pela janela, mas agora estava intensamente consciente de cada movimento dele, cada respiração, cada centímetro de espaço, ou falta dele, que os separava. A chuva começou a cair quando avistaram Ravens Hollow Manor. Não era a mansão grandiosa que Clara esperava, mas algo mais austero. Uma casa de pedra cinza com torres estreitas, janelas altas e um ar de melancolia gótica. Era subia pelas paredes, e os jardins, embora bem cuidados, tinham uma qualidade selvagem, como se a natureza estivesse perpetuamente tentando reclamar o território. Dentro, o ar cheirava a cera de abelha e alecrim. Mrs. Holloway os recebeu com toalhas secas e notícias de que o jantar seria servido em 1 hora. Clara foi conduzida a um quarto no 2º andar, uma acomodação confortável com cama de dossel, uma escrivaninha junto à janela e uma lareira já acesa. A biblioteca fica no andar de baixo, ala leste. Mrs. Holloway explicou, arrumando toalhas limpas sobre a cadeira. Sua graça pediu para que ninguém entre lá, exceto você e ele. Mantenha a porta trancada quando não estiver presente. Clara acenou, processando a informação. Segredos dentro de segredos. Após se trocar em roupas secas, outro vestido emprestado, este de um verde musgo suave que realçava seus olhos, Clara desceu para o jantar. A sala de refeições era menor do que esperava, íntima até, com uma mesa que comportava no máximo 8 pessoas. Nathaniel já estava lá, agora vestido menos formalmente, com camisa branca de mangas arregaçadas até os cotovelos, revelando antebraços musculosos. Clara desviou o olhar rapidamente, repreendendo-se mentalmente.
Não era apropriado notar tais coisas. O jantar foi servido em silêncio. Sopa de cebola, assado de cordeiro com ervas, pudim de pão. Comida simples, mas bem preparada. Nathaniel comia mecanicamente, claramente mais interessado em terminar logo do que em saborear. Amanhã, ele disse finalmente pousando o garfo. Começaremos. Mostrarei a biblioteca e os arquivos. Preparei uma mesa de trabalho para você. Terá acesso a tudo. E os códigos? Clara perguntou. Por onde sugere que eu comece? Pelos livros caixa dos últimos 10 anos. Há padrões que não fazem sentido. Despesas que se repetem com valores idênticos, mas sem descrição clara. Correspondências com iniciais em vez de nomes completos. Se conseguir identificar os remetentes reais, talvez possamos descobrir para onde o dinheiro está indo. Clara acenou, sua mente já trabalhando nos desafios potenciais, análise de frequência, padrões de linguagem, contexto histórico. Uma pergunta, ela disse. E se sua família mantém tais registros há gerações, deve haver alguém que conheça os códigos. Um bibliotecário antigo, talvez, ou um conselheiro de confiança. O rosto de Nathaniel endureceu. Havia. Meu tio, irmão mais novo de meu pai. Ele serviu como administrador das propriedades por 20 anos. Morreu há 6 meses. Queda acidental das escadas, disseram. Mas ele estava sóbrio. Era meio-dia, e as escadas não eram íngremes. Desde então tenho dúvidas. O silêncio que se seguiu foi pesado, com implicações sinistras. O senhor suspeita de assassinato. Suspeito. Mas suspeitas não são provas, e em minha posição, acusar sem evidências é suicídio social e político. Por isso preciso de você. Preciso de alguém que possa desvendar o que meu tio descobriu e por que morreu por isso. Clara sentiu o peso da responsabilidade descer sobre seus ombros como uma capa molhada. E se eu descobrir algo terrível? Algo que envolva pessoas que o senhor ama? Nathaniel encontrou seu olhar, e Clara viu ali uma determinação férrea, inabalável. Então prefiro saber a verdade terrível do que viver na ignorância confortável. Verdade, senhorita Ashcroft. Sempre foi meu único princípio inegociável. Não importa o custo. Ela acreditou nele. Naquele momento, olhando nos olhos âmbar que brilhavam à luz das velas, Clara acreditou que este homem, este duque frio e distante, valorizava a verdade acima de tudo. Talvez até acima de sua própria felicidade. E isso, percebeu ela com um sobressalto, tornava-o perigosamente admirável. Os dias seguintes dissolveram-se em uma rotina que Clara nunca imaginou possível. Acordava ao amanhecer, quando a luz cinza filtrava através das cortinas pesadas, e descia para a biblioteca antes mesmo do café ser servido. A sala tornara-se seu santuário. Paredes de livros subindo até o teto ornamentado, escadas rolantes de latão para alcançar os volumes superiores. Uma grande mesa de carvalho, coberta de documentos, livros caixa, cartas amareladas pelo tempo. Nathaniel frequentemente trabalhava ao lado dela, silencioso, mas presente, revisando contratos de arrendamento ou correspondências com administradores de propriedades distantes. Havia algo reconfortante naquele silêncio compartilhado. 2 intelectos trabalhando em paralelo, sem necessidade de preencher o vazio com conversação vazia. No terceiro dia, Clara fez sua primeira descoberta. Olhe isto, ela disse, empurrando um livro-caixa através da mesa. Seus dedos, manchados de tinta de copiar páginas inteiras para análise, tremiam de excitação. Esta série de pagamentos, sempre o mesmo valor, 300 libras, sempre no dia 15 de cada mês, sempre marcado com a inicial V. Nathaniel aproximou-se, curvando-se sobre seu ombro para ver melhor. Clara ficou intensamente consciente de seu calor, do leve aroma de couro e tabaco que vinha dele, da proximidade de seu corpo ao dela.
300 libras por mês, ele murmurou. São, ele calculou rapidamente, 3.600 por ano. Por 5 anos, 18.000 libras. Uma fortuna, Clara concordou. Mas veja os outros lançamentos, salários de criados, manutenção de propriedades, compras de grãos, tudo claramente descrito. Mas este V, nenhuma explicação, apenas a inicial. Poderia ser um fornecedor, Nathaniel sugeriu, mas sua voz carecia de convicção. Com pagamentos tão regulares e sem variação de valor? Impossível. Fornecedores flutuam conforme a demanda e os preços de mercado. Isto é... Ela pausou, escolhendo as palavras. Isto parece um tributo ou chantagem. Os olhos de Nathaniel endureceram. Chantagem contra minha família? Por quê? E quem? Se descobrirmos quem é V, talvez possamos responder. Clara virou as páginas procurando mais ocorrências. Aqui, outra referência. Uma carta, datada de 3 anos atrás. Ela desdobrou o papel cuidadosamente. A escrita era elegante, mas codificada. Letras substituídas por símbolos, algumas palavras em latim intercaladas. Preciso de tempo, Clara disse. Mas já reconheço o padrão. É uma cifra de substituição simples, provavelmente baseada em uma palavra-chave. Quanto tempo? Dias. Talvez uma semana se trabalhar todas as noites. Nathaniel endireitou-se, afastando-se. Clara sentiu um frio estranho com sua ausência. Trabalhe quanto precisar, ele disse. Mrs. Holloway deixará café e velas. E Clara? Sim? Tenha cuidado. Se alguém souber que você está perto de decifrar isso. Ele não completou a frase, mas não precisava. A ameaça pairava entre eles como fumaça invisível. Naquela noite, Clara trabalhou até que as velas queimassem baixo, projetando sombras trêmulas nas paredes. Seus olhos ardiam, suas costas doíam, mas ela não podia parar. Havia um ritmo na decifração. Uma dança mental entre tentativa e erro, entre lógica e intuição. Estava tão absorta que não ouviu a porta abrir. Ainda acordada, Clara sobressaltou-se, derrubando um tinteiro que felizmente estava vazio. Nathaniel estava na entrada, vestido apenas com camisa e colete, sem gravata, o cabelo ligeiramente despenteado. Parecia humano, vulnerável até. Não consigo parar, ela admitiu. Estou tão perto. Esta sequência aqui, ela apontou. Repete-se 3 vezes. Se conseguir identificar a palavra, posso usar o método Kaczynski para encontrar o comprimento da chave. Ele aproximou-se novamente, olhando sobre seu ombro. Desta vez, Clara não se afastou. Você realmente ama isto, não é? Sua voz era baixa, quase íntima. Os códigos, os quebra-cabeças. Sempre amei, Clara confessou. Meu pai dizia que eu tinha uma mente que não conseguia ficar quieta. Sempre precisava de algo para resolver, algo para compreender. É como... Ela procurou as palavras. É como fome, mas do intelecto. Sei exatamente o que quer dizer, Nathaniel disse suavemente. Seus olhos se encontraram. Por um momento suspenso, não havia duque e arquivista, não havia patrão e empregada. Havia apenas 2 almas que compreendiam a mesma língua secreta. Você deveria descansar, ele disse finalmente, mas sua voz carecia de firmeza. Amanhã haverá tempo. Em um momento, Clara prometeu. Voltando aos papéis, Nathaniel permaneceu. Puxou uma cadeira e sentou-se do outro lado da mesa, apenas observando-a trabalhar. Havia algo reconfortante naquela presença silenciosa, e Clara sentiu-se segura, protegida, de uma forma que não experimentava há anos. Quando a última vela se extinguiu, pouco antes da meia-noite, foi Nathaniel quem a guiou delicadamente pelos corredores escuros até seu quarto, sua mão firme em seu cotovelo, uma luz tênue guiando-os. À porta do quarto, ele pausou. Obrigado, ele disse.
Por quê? Clara perguntou confusa. Por ficar. Por não ter fugido quando percebeu em que tipo de labirinto eu a trouxe. Não fujo de labirintos, Clara disse com um pequeno sorriso. Encontro a saída, ou faço uma nova. Algo brilhou nos olhos dele. Admiração. Ela estava quase certa. E algo mais. Algo que fez seu coração acelerar de uma forma que nada tinha a ver com códigos ou perigo. Ele se inclinou ligeiramente e, por um instante terrível e maravilhoso, Clara pensou que ele a beijaria. Seus lábios separaram-se involuntariamente, o corpo inteiro tenso com antecipação. Mas ele apenas murmurou "boa noite" e se afastou, desaparecendo na escuridão do corredor como um fantasma. Clara ficou na porta, o coração ainda acelerado, a pele formigando onde ele a tocara, e soube, com uma certeza que a assustou, que estava em perigo muito maior do que qualquer conspiração financeira poderia representar. Estava apaixonando-se pelo Duque de Ravenshollow. A decifração levou 8 dias de trabalho incessante. 8 dias durante os quais Clara mal dormia, comia distraidamente e vivia em um mundo de símbolos e padrões. Nathaniel permanecia próximo, trazendo-lhe chá, acendendo novas velas, às vezes apenas sentando-se em silêncio e trabalhando em seus próprios documentos enquanto ela escrevia freneticamente. A proximidade tornara-se natural. Seus ombros se tocavam quando examinavam juntos um texto difícil. Seus dedos roçavam ao passar papéis. Uma vez, ela adormeceu sobre a mesa e acordou horas depois para descobrir que ele a cobrira com seu próprio casaco e permanecera ali, montando guarda sobre seus sonhos. Mas foi na manhã do 9º dia que tudo desmoronou. Encontrei, Clara anunciou, sua voz tremendo de excitação e algo mais sombrio. Decodifiquei as cartas. E Nathaniel. Pela primeira vez, ela usou seu nome sem a formalidade. Você precisa ver isto. Ele aproximou-se rapidamente, lendo por cima de seu ombro, enquanto ela traduzia em voz alta. Querido V, o pagamento mensal continua conforme acordado. 300 libras em troca do silêncio sobre os verdadeiros acontecimentos daquela noite. Sua irmã morreu por acidente. Mantemos essa história. Mas ambos sabemos a verdade. E ambos sabemos o que acontecerá se ela vir à luz. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Clara podia ouvir seu próprio coração batendo. Sua esposa, ela sussurrou. Eles estão falando sobre sua esposa. O rosto de Nathaniel tornara-se uma máscara de pedra, mas Clara viu a dor nua em seus olhos. Uma ferida antiga reabrindo-se. Continue, ele ordenou, a voz rouca. Clara virou as páginas, traduzindo carta após carta. A história emergiu como um pesadelo. A duquesa de Ravenshollow não morrera em acidente de carruagem, como fora reportado. Havia sido assassinada por alguém da própria família. E o tio de Nathaniel, o mesmo que morrera acidentalmente 6 meses atrás, descobrira a verdade e usava-a para extorquir dinheiro. E vê, Clara disse, sua voz mal acima de um sussurro. É seu primo, Vincent Ravenshollow. Nathaniel afastou-se da mesa, cambaleando como se tivesse levado um golpe físico. Apoiou-se na estante, a respiração vindo em puxões irregulares. Vincent, ele repetiu. Meu primo, meu amigo de infância. Ele. Clara levantou-se, aproximando-se cautelosamente como se ele fosse um animal ferido que poderia atacar ou fugir. Há mais, ela disse gentilmente. A última carta menciona planos de resolver o problema permanentemente. Está datada de 1 semana antes da morte de seu tio. Os olhos de Nathaniel encontraram os dela, e ali Clara viu não apenas dor, mas fúria. Uma raiva fria e controlada mais assustadora do que qualquer explosão. Ele matou meu tio, matou um homem inocente para proteger seu segredo, e antes disso... Sua voz quebrou. Matou Elisa, minha esposa.
Por quê? Clara perguntou, embora parte dela não quisesse saber a resposta. Herança, Nathaniel disse amargamente. O título passa por linha masculina. Se eu morresse sem herdeiros, Vincent seria o próximo duque. Mas Elisa estava grávida quando morreu. Ele não podia arriscar que eu tivesse um filho. A monstruosidade da revelação atingiu Clara como um tapa. Ela havia descoberto não apenas fraude, mas assassinato. Múltiplos assassinatos. E agora carregava esse conhecimento. O que você vai fazer? Ela perguntou. Nathaniel endireitou-se, recompondo a máscara. Mas quando olhou para Clara, ela viu o homem real por trás da armadura. Vulnerável, ferido, mas inquebrantável. Vou à magistratura. Com essas cartas, com suas traduções, posso finalmente provar tudo. Vincent será julgado, enforcado provavelmente. Ele é sua família. Ele é um assassino, Nathaniel corrigiu, cada palavra caindo como uma lâmina. E assassinos devem responder por seus crimes, independente do sangue que compartilhamos. Clara acenou, compreendendo. Era a mesma integridade que ele demonstrara desde o início, verdade acima de tudo, não importa o custo pessoal. Então vá, ela disse, e eu aguardo aqui. Não, ele disse bruscamente. Você vem comigo. Preciso de você para testemunhar sobre os códigos, para explicar como chegou a essas conclusões. E... Ele pausou. Não é seguro deixá-la sozinha. Se Vincent souber que você descobriu... Ele não precisou completar. A ameaça era clara. Mas antes que pudessem partir para Londres, o escândalo os alcançou. Rumores haviam circulado durante semanas, sussurros nos salões, olhares furtivos nas igrejas, em cartas venenosas trocadas entre matriarcas da alta sociedade. Uma jovem solteira, sem família, morando sob o mesmo teto do Duque de Ravenshollow. A imaginação londrina corria solta. Foi Vincent, descobriram depois, quem espalhou as piores mentiras. Tentando desacreditar Clara antes que suas descobertas viessem à luz, ele insinuou que ela era uma aventureira que seduzira o duque para roubar sua fortuna, que fora vista em seu quarto à noite. Uma mentira total, que era, em resumo, uma mulher de virtude questionável. A sociedade, sempre ávida por escândalo, consumiu as histórias com deleite voraz. Clara soube da extensão do dano quando Mrs. Holloway entrou em seu quarto, pálida e tremendo, segurando uma carta que chegara naquela manhã. É do Conselho de Damas de Mayfair, a governanta disse, sua voz tremendo. Elas estão exigindo que sua graça a dispense imediatamente, ou enfrentará ostracismo social completo. Clara leu a carta, cada palavra perfeitamente calibrada para ferir. Uma mácula intoleável sobre a honra da fidalguia, reputação arruinada além de redenção. Associação inadequada com pessoa de caráter duvidoso. Exigimos ação imediata para restaurar a dignidade do título. Suas mãos tremeram. Ela sabia que isso aconteceria. Fora avisada. Mas a realidade do veneno impresso em papel fino, selado com o brasão das famílias mais poderosas de Londres, era diferente de antecipação. Preciso partir, ela disse calmamente, dobrando a carta. Hoje, agora, antes que isso se torne pior para ele. Senhorita, não, Mrs. Holloway protestou. Sua graça nunca permitiria. Então não pedirei permissão, Clara disse, levantando-se e começando a arrumar suas poucas posses. O vestido que usava não era seu, os sapatos eram emprestados, até o pente em seu cabelo pertencia à mulher morta do duque. Ela não possuía nada neste mundo, além de sua mente e sua dignidade ferida. Mrs. Holloway, por favor, chame uma carruagem. Direi que estou doente e preciso voltar a Londres para tratamento médico. Ninguém precisa saber que não voltarei. Mas Nathaniel apareceu na porta antes que ela terminasse de fazer sua mala. O que está fazendo?
Ele exigiu, olhando para os vestidos dobrados, para Clara, que tentava conter lágrimas. Partindo, ela disse simplesmente: como deveria ter feito semanas atrás. Não posso permitir que minha presença destrua tudo que você construiu, toda sua posição social. Vincent venceu. Ele arruinou minha reputação tão completamente que agora sou um fardo, não um trunfo. Sem minha credibilidade, minhas traduções não servirão em tribunal. Está errada. Não estou. Pela primeira vez, Clara ergueu a voz. As lágrimas que contivera finalmente caíam, quentes e amargas em suas bochechas. Li a carta. Sei o que eles pensam de mim. E tem razão. Uma mulher sem família, sem dote, vivendo sob seu teto, é impróprio. Sempre foi. Eu sabia disso e ainda assim fiquei porque fui covarde. Porque não tinha para onde ir. Por quê? Sua voz quebrou. Porque sou tola demais para saber quando devo desistir. Nathaniel cruzou o quarto em 3 passadas longas. Segurou Clara pelos ombros, forçando-a a olhá-lo. Você não é tola, ele disse, sua voz intensa. Você é a pessoa mais brilhante que conheço, a mais corajosa, a única que não desistiu quando todo o resto do mundo o fez. E se a sociedade não pode ver isso, então que se dane a sociedade. Você não pode dizer isso, Clara sussurrou. Você é um duque. Sua posição, sua influência, tudo depende dessa mesma sociedade que nos condena. Então eles podem ficar com o título, Nathaniel disse. E havia uma liberdade selvagem em sua voz que ela nunca ouvira antes. Podem ter as terras, o dinheiro, todo o maldito ducado. Não me importo mais. Passei 10 anos preso em uma vida que não escolhi, cumprindo deveres para honrar memórias de pessoas que me traíram. Mas você... Seus polegares acariciaram suavemente os ombros dela. Você me fez lembrar que existe algo além de dever. Existe escolha, existe verdade, existe... Ele pausou procurando as palavras. Existe o quê? Clara perguntou, mal conseguindo respirar. Você, ele disse simplesmente. O mundo parou. Clara olhou nos olhos âmbar que tanto aprendera a decifrar, procurando código, procurando truque, mas havia apenas verdade nua ali, vulnerável, assustadora, real. Nathaniel, ela começou, mas ele continuou. Desde que você entrou na minha biblioteca, tudo mudou. A casa parece menos sombria. Os livros têm propósito novamente. Eu acordo, e a primeira coisa em que penso é em vê-la trabalhando naquela mesa, com tinta nos dedos e aquela expressão de concentração feroz. E sei que isso é errado. Sei que sou muito velho para você. Muito danificado, com muita bagagem e muito poucas esperanças de felicidade. Mas Clara, sua voz caiu para um sussurro rouco. Não me peça para deixá-la ir, porque não posso. Não agora. Não depois de finalmente ter encontrado algo que valha a pena lutar. O coração de Clara batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Todas as palavras que praticara, todas as razões lógicas pelas quais isso não podia funcionar, dissolveram-se em sua língua. Não sou boa o suficiente para você, ela disse fracamente, uma última tentativa de protestar. Você é perfeita demais para mim, Nathaniel corrigiu. Mas se me aceitar assim mesmo, passarei o resto da minha vida tentando merecer você. Clara ergueu a mão trêmula, tocando o rosto dele pela primeira vez. A pele ligeiramente áspera de barba por fazer, a cicatriz na sobrancelha, a linha da mandíbula que ela havia memorizado sem perceber. Ele fechou os olhos ao toque dela, como se fosse algo precioso demais para contemplar. E se não conseguirmos limpar minha reputação, ela sussurrou, e se o mundo inteiro nos ver como escândalo? Nathaniel abriu os olhos, e o que Clara viu ali a fez tremer. Não de medo, mas de promessa. Então enfrentaremos o mundo, ele disse, juntos. E então, finalmente,
Finalmente, o espaço entre eles desapareceu. Não foi um beijo dramático ou apaixonado. Foi suave, quase reverente, como selar um juramento mais antigo que palavras. Os lábios dele eram cálidos contra os dela, firmes mas gentis, pedindo permissão mesmo ao tomar o que era oferecido. Clara derreteu-se naquele beijo. Toda resistência, toda lógica, toda vergonha social, dissolvendo-se como neve ao sol. Suas mãos subiram para o cabelo dele, dedos enterrando-se nos fios sedosos, puxando-o mais perto. Ele respondeu aprofundando o beijo, braços envolvendo sua cintura, erguendo-a levemente do chão, como se ela não pesasse nada. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Nathaniel apoiou a testa contra a dela. "Case-se comigo", ele disse. Não foi pedido. Foi declaração, promessa, destino. "Sim", Clara respondeu sem hesitação. O plano era audacioso até a loucura. Em vez de esconder-se do escândalo, enfrentá-lo diretamente. Nathaniel anunciaria publicamente suas intenções de desposar Clara, revelaria as provas contra Vincent e forçaria a sociedade a escolher: aceitar a verdade ou afundar na própria hipocrisia. O palco seria o baile anual de inverno da Casa Ashford, o evento social mais importante da estação, quando toda a alta sociedade londrina se reunia em ostentação competitiva. Vincent seria convidado. Era primo do duque, afinal. Não poderia recusar sem levantar suspeitas. Clara passou 3 dias preparando-se. Mrs. Holloway e 2 costureiras trabalharam dia e noite para criar um vestido adequado. Seda cor de champanhe com bordados delicados de pérolas. Cintura império. Mangas longas que terminavam em renda francesa. Quando Clara viu a si mesma no espelho, mal reconheceu a mulher que a encarava. Elegante, digna, quase bela. "Você está deslumbrante", Nathaniel disse quando ela desceu as escadas. Ele usava traje formal completo, casaca preta, colete de seda branca, gravata perfeitamente amarrada. Mas o que a fez parar não foi a roupa, e sim a forma como ele olhava para ela, como se fosse a coisa mais preciosa que já vira. A carruagem os levou através de Londres sob uma noite estrelada. A casa Ashford brilhava com 1000 velas, música fluindo de suas janelas abertas, mulheres em vestidos caros e homens em librés impecáveis, subindo a escadaria de mármore. Quando Clara entrou de braços dados com Nathaniel, o silêncio caiu como uma guilhotina. Conversas morreram no meio das frases. Leques pararam de se mover. Todos olhavam. Vincent estava próximo à lareira, um cálice de champanhe na mão, conversando com um grupo de lordes jovens. Quando viu Nathaniel e Clara, seu rosto empalideceu, depois enrubesceu de raiva. "Primo", Nathaniel disse calmamente, guiando Clara diretamente até ele. "Preciso ter uma palavra." "Não aqui", Vincent sibilou, olhos lançando farpas. "Não com ela." "Especialmente com ela", Nathaniel corrigiu. "E especialmente aqui, diante de todos." Ele fez um sinal. Servos trouxeram uma mesa, sobre a qual colocaram os livros caixa, as cartas decodificadas, tudo. A multidão aproximou-se, curiosidade vencendo decoro. "Durante meses", Nathaniel começou, sua voz carregando para cada canto do salão, esta mulher extraordinária trabalhou incansavelmente para desvendar um mistério que assombrava minha família há anos. Dinheiro desaparecendo, documentos manipulados, mortes suspeitas. E ela conseguiu. Descobriu a verdade que homens mais poderosos falharam em encontrar. Vincent tentou recuar, mas Nathaniel continuou implacável. "Meu tio foi assassinado por descobrir que meu primo", ele apontou diretamente para Vincent, "vinha extorquindo a família há anos. E antes disso..." Sua voz tremeu levemente, mas não quebrou. "Ele assassinou minha esposa para impedir que eu tivesse herdeiros, garantindo assim sua própria ascensão ao título." O escândalo explodiu.
Gritos, exclamações, mulheres cobrindo bocas chocadas. Vincent tentou correr, mas guardas já esperavam nas portas. Nathaniel planejara tudo meticulosamente. Estas cartas, Clara disse, sua voz clara apesar do medo que a consumia, foram escritas em código por seu próprio punho, Sr. Vincent. Eu as decodifiquei. Cada uma detalha seus crimes, suas ameaças, seus pagamentos de chantagem. Há provas suficientes aqui para 10 julgamentos. Ela está mentindo! Vincent gritou, lutando enquanto guardas o seguravam. É uma aventureira, uma prostituta que seduziu meu primo. Nada do que diz tem valor. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Clara sentiu todas as dúvidas, todo o julgamento da sociedade pesando sobre ela como pedras. Nathaniel apertou sua mão, um gesto tão pequeno, mas que significava tudo. A senhorita Ashcroft, disse uma voz nova, clara e autoritária, tem mais integridade em um dedo mindinho do que você em todo o seu corpo podre. Vincent Ravenshollow. Era Lady Catherine Ashford, a matriarca da família hospedeira, uma mulher de 70 anos, cuja palavra era lei social. Ela aproximou-se apoiada em bengala adornada, olhos afiados estudando os documentos. Li essas cartas. Vi as provas. Ela virou-se para a multidão. Este homem é culpado de assassinato e traição. E esta jovem... Ela olhou Clara diretamente. Esta jovem brilhante merece nossa gratidão, não nossa censura. Qualquer um que discorde pode retirar-se de minha casa imediatamente. Ninguém se moveu. Lady Catherine acenou para os guardas. Vincent foi arrastado para fora, gritando ameaças vazias, enquanto a multidão se afastava dele como de uma praga. E agora, Nathaniel disse quando o tumulto se acalmou, tem um anúncio mais feliz. Ele se ajoelhou ali mesmo diante de todos, segurando a mão de Clara. Senhorita Clara Ashcroft, você me honraria aceitando tornar-se minha esposa? Lágrimas desceram pelo rosto de Clara. Não de tristeza, mas de uma alegria tão pura que não cabia dentro de seu peito. Ela olhou ao redor, vendo os rostos, alguns chocados, alguns desaprovadores, mas muitos, tantos mais do que esperava, sorrindo. Sim, ela disse, 1000 vezes sim. O aplauso começou devagar. Depois cresceu como uma onda, até que todo o salão ecoava com celebração. Nathaniel levantou-se, puxou Clara em seus braços e a beijou ali mesmo, diante de Deus e da alta sociedade londrina, selando não apenas um compromisso, mas uma revolução silenciosa. A primavera chegara a Ravenshollow Manor. O jardim explodia em cores. Rosas trepadeiras, lavanda perfumada, lírios amarelos balançando na brisa suave. Clara caminhava entre os canteiros, uma cesta de ervas medicinais no braço, o sol aquecendo seus ombros. Ela usava um vestido simples de algodão azul, o cabelo preso frouxamente com uma fita. Nenhuma joia elaborada, nenhuma ostentação. Não precisava mais. Era a duquesa de Ravenshollow, não por títulos vazios, mas por escolha e amor. O julgamento de Vincent fora rápido. As provas eram irrefutáveis, seu destino selado. Ele fora enforcado 3 meses após o baile, e embora Nathaniel não tenha assistido à execução, Clara sentiu o peso que saiu de seus ombros quando tudo acabou. Blackwood, o credor que tentara destruí-la, fora exposto publicamente por fraude após Nathaniel divulgar amplamente seus métodos. Sua casa bancária falira, ele fugira para o continente e Clara nunca mais ouvira falar dele. A sociedade londrina. Bem, a sociedade londrina acabou aceitando. Alguns nunca o fariam, matriarcas amargas que viam qualquer mudança como ameaça pessoal. Mas outros, especialmente as mulheres mais jovens, começaram a procurar Clara, pedindo conselhos, fazendo perguntas sobre matemática e contabilidade, ousando sonhar com vidas, além de bordado e casamentos arranjados. E Nathaniel.
Nathaniel tornara-se um homem que ela mal reconhecia do duque frio que conhecera. Ele sorria agora, ria até. A biblioteca deixara de ser um mausoléu e tornara-se novamente um lugar de descoberta e alegria. Eles ainda trabalhavam lado a lado muitas noites, ele em contratos de propriedade, ela catalogando a vasta coleção de textos antigos. Mas agora, quando o trabalho terminava, não se separavam para quartos solitários. Agora subiam as escadas juntos, mãos entrelaçadas, e a intimidade que compartilhavam era sagrada. Não de corpos apenas, mas de almas que finalmente encontraram repouso. Há uma carta para você, Nathaniel disse, surgindo da casa e caminhando até ela. Usava apenas camisa e calças, mangas arregaçadas, cabelo bagunçado pelo vento. Clara ainda não acostumara-se com o quão belo ele era assim, desguardado, imperfeito, humano. De quem? A sociedade real. Seus olhos brilhavam com orgulho. Querem publicar seu tratado sobre decifração de códigos históricos. Dizem que é revolucionário. Clara pegou a carta lendo com crescente incredulidade. Seu pequeno texto, escrito meio por diversão, meio por necessidade de organizar seus pensamentos, seria publicado. Seu nome estaria em um jornal científico. Ela, uma mulher, reconhecida por sua mente. Eu não sei o que dizer. Diga sim, Nathaniel encorajou, envolvendo-a por trás, queixo apoiado em seu ombro. Diga sim para o mundo, assim como disse sim para mim. Clara inclinou-se nele, fechando os olhos e sentindo a solidez dele, o calor, a certeza absoluta desse amor que escolheram contra todas as probabilidades. Você sabe, ela disse suavemente. Quando desmaiamos naquela soleira, quando acordei em sua biblioteca, pensei que minha vida tinha acabado, que não havia mais nada para mim além de sobrevivência. E agora? Agora sei que aquilo não foi o fim. Foi o começo de tudo que realmente importa. Nathaniel virou-a em seus braços, beijando-a com aquela ternura que ainda a fazia tremer. Encontrei um livro velho hoje, ele murmurou contra seus lábios. No sótão, diários de meu avô, mais códigos, mais segredos. Vai levar meses para decifrar. Clara riu, o som leve como sinos ao vento. Meses! Farei em semanas. Aposto que não. Aposta? Se conseguir em semanas, eu. Ele pausou, pensando. Cozinho o jantar por um mês inteiro. Você nem sabe cozinhar. Exatamente. Por isso, é uma aposta justa. Eles riram juntos, e o som ecoou pelo jardim, carregado pelo vento, subindo até o céu imenso e azul que se estendia sem fim. Promessa de futuros ainda não escritos, de códigos ainda não decifrados, de amores ainda não completamente explorados. Clara Ashcroft, antes humilhada e desamparada, agora era duquesa, esposa, estudiosa, e acima de tudo, ela mesma, completa, livre, e a justiça, aquela pornografia de justiça que o mundo tanto desejava, havia sido feita. Não através de violência ou vingança mesquinha, mas através de algo muito mais poderoso. Verdade, integridade e amor inquebrantável que recusava-se a curvar-se diante da crueldade do mundo. Naquela tarde de primavera, sob o sol gentil que aquecia uma terra finalmente livre de sombras, Clara e Nathaniel caminharam de volta para casa. Juntos, para sempre.